Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Café da Tarde com Andréa Rosim. E hoje temos convidada muito especial, a professora doutora Adriana Benevides. Obrigada, Adri, por aceitar o convite. Obrigada a você pelo convite, eu que estou muito honrada de estar aqui hoje. A ideia desses nossos cafés da tarde, Adri, surgiu de algo que para mim tem muito sentido, que é sentar nesse tempinho assim que a gente trabalhou já bastante, né, até aqui, e poder bater um papo com amigos, com pesquisadores, com pessoas que têm contribuições científicas relevantes na área das habilidades sociais, das habilidades socioemocionais, né, e num momento assim prazeroso. Então, seja bem-vinda a esse café, né? A gente quer ser um espaço de disseminação do conhecimento científico, né? Mostrar a relevância dos nossos estudos, que há anos, né, o grupo de pesquisa do qual a gente faz parte, né, Dri, Sim. vem desenvolvendo aí um conjunto bem extenso, a gente pode assim dizer, né, de pesquisas, tanto na área da educação como em outras áreas. Então, esse foi o espaço que eu pensei para que a gente pudesse ir disseminando esses conhecimentos, né? Então, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Mais uma vez, eu que agradeço, Andréa, a oportunidade. Eu acho que é muito importante a gente estar comunicando resultados de pesquisa e tirando um pouco essa ideia do senso comum, né? É muito importante que a gente possa apresentar evidências, né, do que a gente tem pesquisado, e o trabalho de vocês é muito bacana no Ser Educativo. Obrigada, Adri. Então, a professora Adriana Benevides, gente, ela é professora titular da pós-graduação em psicologia no mestrado e doutorado da Universidade Salgado de Oliveira, Universo. É Niterói, né, Adri? Sim. É Niterói. Campus de Niterói. Boa, né? Muito gostoso. E também é professora titular da pós-graduação em psicologia na UERJ, né, que também para nós é uma referência na produção do conhecimento científico, né, uma universidade que tem aí uma dedicação de estudos bem relevantes, né, no campo social, e é bolsista de produtividade no CNPq, cientista do Estado pela FAPERJ, então é uma pessoa muito dedicada aos estudos e às pesquisas científicas em diferentes áreas, né, Dri? Quer comentar Bom, a gente vai fazendo ao longo do tempo, né, André? Quer comentar um pouco, Dri, sobre o surgimento do laboratório? Também você que é aí diretora, né, responsável pelo laboratório Relações. Conta um pouquinho para nós essa história do laboratório, como ele surgiu. Então, o laboratório é fruto de um trabalho de longo prazo, como você falou, né? A gente já vem pesquisando os contextos educativos e como é que as interações sociais acontecem nos contextos educativos. Então, o laboratório é o resultado disso. Então, ele agrega o grupo da Universo, da Universidade Salgado de Oliveira, e o grupo da UERJ. Então, a gente tem alunos de mestrado, doutorado, de iniciação científica e de pós-doutorados, todos fazem parte desse grupo, e a gente vem desenvolvendo pesquisas em habilidades sociais nos contextos educativos, e também na questão da adaptação à universidade. Como é que os estudantes que transitam, principalmente do ensino médio para a universidade, como é que eles se adaptam a esse novo sistema de ensino e que requer uma série de mudanças, né? Então, essa é uma linha de pesquisa também do laboratório, que é compartilhada, e obviamente que as habilidades sociais também estão na adaptação acadêmica, mas basicamente são essas duas grandes temáticas que a gente aborda no laboratório de relações interpessoais. Então, a gente está lá no Instagram e tem um site também, que é labrelações.wordpress, e no Instagram é @labrelações. Muito bom. É bom a gente ir disseminando, né, para as pessoas poderem nos encontrar. Essa é a ideia também da gente estar aqui nas redes sociais, no YouTube, né, compartilhando um pouco dessas experiências, né, Dri, apresentando um pouco do nosso trabalho. Você sabe, Dri, que hoje a gente tem aqui presente professores, a Suelene, a Ana Lúcia, professores que já fazem cursos comigo,
né, que a gente tem aí um percurso de formação de professores, estamos online também. Então, sejam bem-vindas, meninas, tragam as dúvidas. Esse é um espaço de diálogo, de trocas. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas para mim, para a professora Adriana, nós estamos à disposição de vocês. E essa nossa tarde, a Laura está chegando. Seja bem-vinda, Laura. A gente preparou para vocês uma conversa para falar um pouco do treinamento de habilidades sociais educativas de professores, mas, além disso, a gente passar por um percurso de pensar com vocês, né, quais são as habilidades e as competências que são consideradas importantes para o fazer docente, né? Os professores têm me perguntado isso, sabe? Olha lá, nossa amiga Márcia Wagner chegando para nos presentear. Ah, que lindo! Márcia, vem tomar café com a gente, né? É muito bom. E aí, Dri, a gente ouve, eu ouço muitos professores dizer assim, mas a gente não recebeu formação, não é necessária essa formação, né? Então, eles já percebem que é algo bastante necessário na formação deles. A gente tem vários dados de pesquisa que a gente vai compartilhar aqui, né? Então, vamos começar contando um pouquinho, Dri, conta para nós, né? Quais são essas habilidades sociais educativas, né, que podem auxiliar o professor para lidar com as demandas da sala de aula? Bom, vamos lá, gente, vamos começar. Que bom que já há uma demanda, né, de formação das pessoas. Então, esse é um primeiro tema que eu queria abordar, o quanto a sala de aula, o ambiente escolar, o clima escolar tem mudado ao longo do tempo, né? Uhum. Havia, até um determinado momento, uma expectativa de que o professor, até um determinado momento, ele pudesse entrar na sala de aula e transmitir conteúdos e que os alunos estariam bastante passivos até ouvindo aqueles conteúdos, né? Hoje a nossa realidade é muito diferente dessa, né? A gente tem uma sociedade muito ativa que concorre, que os alunos têm uma série de estímulos concorrentes, né, com aquele conteúdo que está sendo transmitido na sala de aula. E o professor tem que adquirir uma série de outras competências, que são justamente as competências interativas, né? Então, para começar a falar de habilidades sociais, então, habilidades sociais, muitos de vocês que já acompanham a Andréia já devem saber o que significa, né? Então, habilidade social é um comportamento interativo com o outro, que visa a obtenção de um objetivo. Mas esse objetivo não pode ser atingido de qualquer maneira, né? Ele deve preservar as relações que estão sendo estabelecidas ali no grupo. E as habilidades sociais educativas, elas visam esse mesmo objetivo, quer dizer, interagir com o outro, mas visando o aprendizado, né? Então, promover habilidades sociais educativas, segundo Zilda e Walmer Del Prete, né, eles organizam isso em dois grandes grupos, né, que é organizar a atividade interativa e conduzir a atividade. Todas duas têm esse aspecto da interatividade, que são igualmente importantes, né, que visam, basicamente, então, estabelecer esses contextos. Como é que a gente pode promover esses contextos interativos de aprendizado, transmitir e expor conteúdos de habilidades sociais, quer dizer, quanto mais os alunos sabem sobre habilidades sociais, mais eles podem interagir realizando esses comportamentos, né? Se você não sabe aquele conteúdo, como é que ele pode naturalmente adquirir isso, né? Há uma ideia de que as habilidades sociais podem ser adquiridas naturalmente, mas isso nem sempre é verdade, né? Nem sempre o aluno está preparado para adquirir isso naturalmente, então ele deve ser ensinado. E cabe ao professor também ajudá-lo a adquirir essas habilidades sociais, né? Estabelecer limites e disciplina, esse é um ponto importante nesse contexto interativo, porque ao mesmo tempo que a gente pode ter a ideia de que o contexto interativo é fazer qualquer coisa, não é, né? É preciso que hajam limites nessa interatividade, quer dizer, a gente não pode atrapalhar o outro, a gente pode interagir, mas o outro também tem que poder interagir, a gente tem que respeitar a fala do outro, a gente não pode ridicularizar o outro nessa interação, por exemplo, né? Então, esses limites, essas regras são estabelecidas pelo professor e cabe a ele fazer com que o grupo respeite essas regras, esses limites que devem ter sido, inclusive,
combinados, né, antes. Quanto mais a gente combina antes, mais isso funciona. Quer dizer, quanto mais a gente faz com que o aluno participe da própria formulação das regras, mais as coisas funcionam, né? E aí, monitorar esse acontecimento, quer dizer, não está acontecendo como a gente tinha combinado, o que está acontecendo de errado? Né? Então, a gente vai monitorando e essas habilidades sociais vão sendo promovidas. Né? Então, a ideia é promover a participação do aluno no ambiente escolar, mas com limites. Né? Ele não pode fazer qualquer coisa. Então, é um pouco essa a ideia. E você sabe, né, Dri, que desde o meu doutorado com a Gilda, eu tenho feito um esforço para também estar junto com os professores na sala de aula, para entender, ali no contexto micro, quais são as intervenções que são difíceis, né, e quais são essas habilidades que a gente mapeou aí ao longo de anos, né, que envolve organizar o ambiente, envolve mediar as relações, né, elas dependem muito também da autoobservação do professor, sabe? Sim. Da capacidade que o professor precisa desenvolver, um conjunto de habilidades que a gente precisa desenvolver, que depende de um olhar sistematizado. Então, assim, eu tenho feito muito trabalho com eles de ensiná-los a olhar para o que precisa ser visto. Né? A gente fala assim, normalmente a gente vem com inferências sobre o comportamento, né? Então, atividades sociais são comportamentos que ocorrem na interação com o outro. Ok, até aí está tudo certo. Mas quando a gente se coloca no papel de um mediador que quer fazer a promoção, quer ensinar essas habilidades, a gente tem que ter um certo deslocamento de olhar assim, quais são essas habilidades, esses comportamentos, como eles ocorrem nesse contexto. Né? Então, a gente precisa também ir compreendendo essas necessidades individuais formativas do professor, que são até pessoais. Essa semana eu tive uma experiência tão legal, no curso de Educação Socioemocional, a gente tem as mentorias ao vivo, né? Então, os professores vêm, eles têm desafios interpessoais para fazerem ao longo da semana, e eles trazem os relatos, né, dos desafios, que até isso faz parte das nossas estratégias, né? E aí, essa semana era para eles observarem um bom aluno. E eu não defini o que era um bom aluno, o critério era deles, né? E aí, quando eu dei a demanda, né, eu falei, para observar, aí vocês vão registrar, né? Qual foi a situação, o que vocês observaram do comportamento dele e como que vocês resolveram, conversaram, né? Como que foi essa interação? Uma única interação vocês precisam trazer. E aí, Idri, quando eu vejo os relatos, quando eu ouço os relatos, eu falo, gente, é isso, sabe? O professor precisa de dicas para como fazer. E eles foram lá, observaram, e aí eu tive a grata oportunidade de ver, né, os professores trazendo os relatos. Eu vou até citar dois, especialmente, apesar de que o grupo é grande, né, e tem várias pessoas aqui comigo, com a gente. Então, gente, eu vou citar aqueles que eu acho que adequam a esse contexto, né? Uma professora que é de língua portuguesa, de uma escola de 6º a 9º ano e de 1º a 3º, observou alguns alunos. E os relatos dela tinham a ver, assim, com os comportamentos que ela esperava desses alunos. Né? Então, ela falava, não, porque essa aluna, não é que ela é boa de nota, ela é uma menina que pergunta, que sabe se posicionar, que quando eu pergunto alguma coisa, ela está olhando para mim, ela dá retorno sobre aquilo que eu estou perguntando. Então, ela foi percebendo que, ao longo dos relatos dela, essa professora foi percebendo que ela está definindo critérios de bom aluno. E os critérios de bom aluno não tem necessariamente a ver com o desempenho acadêmico, mas com esses comportamentos que ocorrem na interação com o outro. E é disso que nós estamos falando, né, Dri? É dessa questão de olhar para o outro e falar, eu tenho expectativas de um comportamento que é desejável nesse contexto e que eu preciso ensiná-lo intencionalmente. Porque a gente meio que pressupõe que os alunos venham com esse repertório. E quando eles não vêm... Naturalmente. Naturalmente, né? E quando isso não ocorre, aí a gente fica naquela situação, mas de quem é a responsabilidade? É nossa, enquanto mediadores, enquanto educadores, né? Foi ótimo você falar disso, Andréia, porque, na realidade, quando ele está identificando lá as características do bom aluno, e que não necessariamente tem a ver com desempenho,
mas que podem se relacionar finalmente, né? Que essas características da competência social do bom aluno que você acabou de identificar, elas podem, e a gente já tem visto em correlações, né, em evidências, que isso acaba se correlacionando com o bom desempenho. Por quê? Porque o aluno que consegue perguntar, que consegue se expressar, que tem o retorno do professor com as respostas, que consegue colaborar com o colega, até ajudar o colega a aprender melhor, compartilhar conhecimento. Então, acaba que esse comportamento socialmente competente, que é o que está sendo repertoriado aí por você, leva a um melhor desempenho mesmo, né? Então, é um pouco isso que eu quero contar aqui para vocês, né? Um estudo que a gente fez promovendo um treinamento específico de habilidades sociais para professores do ensino fundamental, em que a gente cria... Então, o treinamento, em geral, de habilidades sociais já é um termo, né, que especifica estratégias para a aprendizagem, para lidar da melhor maneira possível com o desempenho socialmente competente para os alunos, né? Promover isso nos alunos. Então, a gente vai criar roteiros estruturados de atividades que visam essa promoção. E aí, para criar antes de criar esses roteiros, a gente fez um estudo prévio, que foi um estudo que demandou uma série de entrevistas com professores do ensino fundamental, onde eles nos relatavam as suas dificuldades, justamente. A gente andou um pouquinho no caminho inverso do seu, né? Eles nos relatavam quais eram as dificuldades que eles tinham de lidar com os alunos, justamente, que tinham baixa competência social, né? Que se comportavam mal, entre aspas, em sala. Mal em que sentido? O que eles nos relatavam como situações mais críticas? Desatenção, né? Essa era uma situação muito crítica. Depois eu vou dizer como a gente chegou a essa ideia de crítico. A gente criou um indicador que a gente chamou de índice de criticidade, ou indicador de criticidade, a mesma coisa. Esse indicador de criticidade, ele era o resultado de 3 componentes. Era a frequência com que aquela situação interpessoal acontecia na aula, ou seja, por exemplo, a desatenção é uma situação muito frequente, né? E parece simples de resolver, mas a gente vai ver que não é tão simples assim. Outras situações muito menos frequentes, por exemplo, quando um aluno fica mexendo na genitália, situação desagradável de lidar, difícil de lidar, mas muito rara de acontecer. Então, a frequência tem um papel importante nesse indicador de criticidade. O outro elemento é o desconforto. Qual é o desconforto que o professor tem em lidar com aquela situação? Com a desatenção, o desconforto é mediano, porque a desatenção incomoda na aula, ela atrapalha a aula, né? O professor gasta 1/3 do tempo da aula resolvendo problemas. Olha só, gente, se a gente tem 1 hora de aula, 20 minutos são perdidos em todas as aulas resolvendo conflitos, né? E os conflitos podem ser conflitos de desatenção, simplesmente. Fulano, presta atenção, para de conversar, não joga bolinha, enfim, né? Então... Guarda o celular, né, Dri? O quê? Os mais velhos a gente fala, guarda o celular. Guarda o celular, exatamente. Não é? Qual é o desconforto? Então, o segundo indicador era o desconforto. Como era desconfortável para aquele professor atuar habilidosamente nessa situação, né? Então, por exemplo, para o menino que mexe na genitália era altamente desconfortável, mas como a frequência era muito baixa, isso era modulado, né? Então, por isso a gente tinha vários indicadores ali. E outro indicador era a probabilidade de agir habilidosamente naquela situação. Então, por exemplo, a situação... Eu vou fazer uma pausa na sua fala, porque eu tenho aqui, então, professores que não conhecem a estrutura do THS, né, que é o treinamento de habilidades sociais, e tenho professores que já sabem dessa estrutura. Nós ainda estamos falando, você está nos contando de uma fase que é a preliminar. Isso, a gente chama de avaliação prévia, né, ou avaliação preliminar, em que vocês, então, utilizaram instrumentos para identificar quais eram os comportamentos que os próprios professores achavam que eram difíceis para eles administrarem na sala de aula.
e vocês utilizaram como critério a frequência, né, para ver se ocorre com muita frequência, é por isso que incomoda, né? Ou é a natureza do comportamento, como você citou, né? É um comportamento que é assim, que ele gera muito desconforto, gera desconforto naquele contexto, como é o caso de ficar manipulando as genitálias, né? E qual é o terceiro, Adri? O terceiro é a probabilidade do professor se comportar de forma habilidosa naquela situação. Tá. O quanto, por exemplo, é irritante você ver o aluno desatento o tempo todo. Você já chamou atenção 1, 2, 3 vezes. A quarta vez, a probabilidade dele agir habilidosamente é baixa, né? A vontade, talvez, dele seja de dar um grito ali como o aluno e interromper aquele comportamento, né? Então, esse terceiro elemento, ele está em jogo também nesse indicador de criticidade, que, como a Andréa falou, é um estudo que a gente está fazendo que antecede o treinamento, né? Então, e como é que a gente chegou a esse indicador? Só para lembrar aqui um pouquinho. A gente criou, então, a partir de várias entrevistas com os professores, situações desconfortáveis, a gente identificou várias situações desconfortáveis e associou a essas situações comportamentos habilidosos do professor. E aí criamos itens, né? Itens de avaliação, onde os professores responderiam se naquela situação eles agiriam daquela forma que a gente estava propondo ali, tá? Então, esse indicador de criticidade era quanto mais frequência ocorre, mais desconforto emocional, quer dizer, está em jogo a maior frequência, o maior desconforto e a menor probabilidade de desempenho, que geraria, então, esse indicador é mais crítico, né? Se eu tenho muito desconforto, é muito frequente e a minha probabilidade de agir de forma competente socialmente é baixa, tá? Bom, então, desses itens que a gente criou, eles foram avaliados várias vezes por novos professores e, finalmente, de 30 itens iniciais, a gente chegou a 19. Esses 19, a gente chegou a um resultado de mais ou menos 36% de situações pouco críticas, 42% de situações moderadamente críticas e 21%, mais ou menos, né? Muito críticas, tá? E aí, a gente viu que as pouco frequentes, essas situações raras, como a gente estava indicando, elas não são muito críticas, elas são justamente pouco críticas, porque a frequência, como ela é muito baixa, ela não incomoda tanto, né? E o professor, nesse caso, ele tem uma predisposição para se regular emocionalmente e lidar com aquilo. Quando aquilo é muito frequente, como eu falei, que é o caso da desatenção, era um dos itens, aquilo vai tomando a paciência mesmo, né? Então, isso gera, e inclusive começa a incomodar todo mundo, né? O clima do ambiente da sala de aula vai se deteriorando, né? Então, a gente teve como os indicadores mais críticos foram a desatenção, a ansiedade para falar em público e a desobediência às regras. Então, olha, eram casos de falta de participação do aluno, quer dizer, ele está desatento, está no celular, que é um estímulo concorrente, ele está conversando, ele está vendo o que o outro falou, mas ele não está ali ligado no conteúdo que o professor está falando. Ou ele ainda quer participar, no caso da ansiedade, né? Mas ele tem dificuldade de lidar com aquele ambiente ali, ou ele foge às regras. Por exemplo, usar o celular na aula é fugir das regras, né? É desobedecer 99% a regra que está ali estabelecida. Então, esse foi um estudo prévio que nos propiciou a treinar, a fazer um procedimento justamente de treino, de ensino, de como lidar com essas habilidades mais críticas, né? Com essas situações mais críticas, perdão. Então, a gente fez o treinamento só para essas situações, então não trabalhamos as pouco nem as moderadas, né? E fizemos isso em 10 sessões ao longo de um período, numa determinada escola, com 12 professores. Essas situações, o que aconteceu como resultado? Então, a gente aplicou instrumentos antes e depois para medir quais eram as habilidades antes e depois, se o nosso treinamento ia funcionar, e a gente tentou promover várias situações alternativas para lidar com aquelas situações estressantes
e complicadas que atrapalhavam a aula, né? E o que a gente viu? É que dentro dessas situações mais críticas, todas elas melhoraram muito. A gente teve indicadores de que o treinamento ajudou todos os professores a lidar com isso. Umas tiveram índices maiores de melhora, outras índices menores. Qual foi um dos itens que mais melhorou? Foi justamente a de ansiedade de falar em público. Olha só que engraçado. Que quando a gente fala de ficar ansioso para falar em público, a gente está falando de um comportamento que não é um comportamento de apatia, ele quer participar. Sim. O aluno quer participar, mas não sabe como. E isso, às vezes, a gente identificou que isso podia ter a ver com falta de regulação emocional por parte do aluno, mas também de um ambiente eventualmente autoritário, que não deixa confortável ou não é interativo o suficiente para que o aluno se exponha ali, né? Por exemplo, para perguntar, quem nunca, né, deixou de perguntar com medo de ser ridicularizado pelo colega, pelo outro, mas que pergunta ridícula, tá perguntando isso, né? Então, isso gera uma ansiedade no aluno, né? Eu não vou perguntar de jeito nenhum. Né? Então, essa dificuldade, que foi a menos crítica dentro das mais críticas, foi a melhor, que mais evoluiu na atuação do professor, como estimulando a um dos elementos das habilidades sociais educativas e interativas, que é expor, explicar e avaliar de forma interativa, quer dizer, buscando mais a participação dos alunos nesse momento. Isso melhorou o lidar com a ansiedade. As outras situações, a mais difícil, a mais crítica, era lidar com a desatenção, né? E é isso que é mais difícil realmente para o professor, né? Porque a gente precisa estimular a competência socioemocional do professor e isso requer um esforço muito grande do professor, né? Requer um esforço de adquirir competências que muitas vezes ele não tem. E o que ele vai precisar fazer para isso? Embora a gente tenha melhorado no treinamento, a melhora é pequena, porque a gente só tem 10 sessões de trabalho, né? Mas o que a gente identificou como sendo como melhor resultado foi o controle dos estímulos concorrentes, né? Estabelecer contextos interativos potencialmente educativos, a própria organização do ambiente ajuda nesse controle da desatenção e o cultivo da afetividade. Quer dizer, quanto mais próximo o professor consegue ser do aluno, mais ele consegue menores indicadores de desatenção. Então, esse foi o resultado desse estudo, que foi feito especificamente para uma determinada escola, mas que não é tão específico assim, né? E essas habilidades essas dificuldades são um pouco recorrentes em todas as escolas. O que a gente vê, né, Dri, é muito legal esse dado da sua pesquisa, porque normalmente em pesquisas com THS, a gente vê uma avaliação pré e pós do próprio repertório do professor, né? Então, a gente vai fazer uma intervenção com professores, a gente vai lá e avalia o professor nas suas habilidades sociais, nas suas habilidades sociais educativas, antes e após aquela intervenção. E na pesquisa que você acabou de nos contar, vocês mapearam anteriormente os comportamentos mais críticos, de uma certa forma, foram buscando mais indicadores para entender qual era a necessidade mais intensa desses professores naquele momento e propuseram algo que tivesse dentro da possibilidade daquela equipe e, ao mesmo tempo, dentro da necessidade daquela equipe. Então, é algo muito personalizado, né? Pelo relato que você nos conta. Por outro lado, a gente já sabe que essas habilidades sociais educativas que envolvem saber observar, né, descrever comportamentos, planejar situações de ensino e aprendizagem de habilidades sociais, preparar materiais, conduzir as atividades de forma interativa, né, mediar as interações, como você disse, e o mediar envolve tanta coisa, né, Dri? Que envolve estar atento às habilidades que você quer ensinar,
envolve, quando elas ocorrerem, você conseguir dar feedbacks que valorizem essa habilidade, que o grupo se envolva. Então, assim, é um conjunto de habilidades que a gente desenvolve com os professores para que eles se tornem cada vez mais competentes socialmente nessa função de educadores, para dar conta de tantas necessidades de alunos com tantas dificuldades, né? Isso. Andréia, só para te contar mais um pouquinho, a gente está planejando um novo treinamento, também sobre demanda. Eu queria te contar exatamente isso, que as demandas, elas não são tão diferentes, são outras escolas completamente diferentes, escola da rede pública, e o que eles demandam, a gente também pediu a eles que nos identificassem quais são as situações que mais vocês têm dificuldade de lidar. Quais são? Desobediência, violência, indisciplina. Olha só, indisciplina. Então, quer dizer, elas são recorrentes, essas dificuldades, né? E assim, a gente tem que estar também atento a não atribuir todos os problemas que acontecem na sala de aula a aspectos sociais e familiares, né? Quer dizer, nem tudo que acontece na sala de aula é fruto do que vem de fora da sala de aula. Muitas vezes a gente reproduz isso, né? Então, a gente está tentando estruturar o treinamento, promovendo as habilidades sociais e educativas do professor, mas nesse caso novo que a gente está tentando bolar e pensar, a gente quer incluir em cada sessão que vai trabalhar uma dessas habilidades, atividades que os professores possam reverter essa competência de habilidades sociais e educativas com o seu... Como é que ele pode usar isso lá com os seus alunos, né? Assim, dar exemplos práticos de como é que isso pode acontecer. Rodrigo, a gente tem aqui vários professores comentando no chat com a gente, e tem o Ederval, ele é professor, Adri, no Instituto Federal do Amazonas. Ele é aluno lá do curso de Educação Socioemocional, é um professor muito engajado, né? Está numa população que eu falo que é tão bonito a gente ouvir as histórias, né? É uma população ribeirinha, com poucas condições, né? E eles fazem lá no Instituto Federal um trabalho tão bacana. E ele está dizendo aqui que está gostando da conversa, né? Ele falou que gosta muito de conhecer o perfil dos alunos para ver de que forma ele pode encontrar caminhos para ajudar esse aluno a sair daquele período com ele numa situação melhor, né? E aí ele está dizendo assim que ele tem estudado técnicas de engajamento, né, tem pensado em situações para criar experiências com relação a falar de emoções. Lembrando que Ederval é professor de música. Viu, Adriana? Nossa, que legal, porque música é um instrumental maravilhoso para interagir, né? Então, o uso de literatura, de música, de poesia, isso é muito legal para engajar, justamente. Ele tem toda a razão. Quanto mais o aluno está engajado, mais ele participa, ele se sente parte do processo, né? Enquanto se ele não acha aquilo interessante, há uma desmotivação natural, né? Então, esse engajamento é fundamental. Se ele consegue mapear isso, vai ajudar, com certeza. Com certeza, né? E a gente, essa semana na mentoria, também teve conversando, Dri, sobre essas questões que você trouxe, que você falou que tem mapeado e que são recorrentes nas queixas, né? Tanto que na quarta-feira, eu falei um pouco sobre, na quarta-feira, na aula que passou aqui, nessa última quarta, eu falei sobre a questão da indisciplina, porque é muito frequente, como que eu vou ensinar essas habilidades para um aluno tão indisciplinado, né? E aí a gente precisa entender um pouquinho o que a gente está chamando de indisciplina, né? Então, quem não assistiu essa aula, volta lá, está gravada, está salva no YouTube do Instituto Ser Educativo. Eu acho que é uma oportunidade da gente ir também construindo ideias e ampliando a nossa visão para entender melhor o que é que a gente chama de indisciplina e por que é que, quando nós estamos diante de um quadro como esse, que seja de indisciplina, de desatenção e de violência, que é o que a Adri está contando aqui para nós, que são demandas recorrentes, né, Adri? Sim. Como que o nosso papel se torna mais importante? Porque somos nós, educadores, que vamos ter que pensar em estratégias para a gente fazer uma intervenção que ajude esses adolescentes, essas crianças a terem outras oportunidades de aprendizagem, né, Adri? E vamos lembrar, André, uma coisa importante, que indisciplina
às vezes, é um comportamento manifesto, né? Todo mundo se incomoda com a indisciplina. É o cara que está conversando, que está fazendo outra coisa, está atrapalhando, cutucando colega, jogando celular, alguma coisa, mas está incomodando na aula. Mas tem a apatia, né? A apatia, que é o aluno que não participa. Esse é um caso muito complexo também, né? Quer dizer, ele não se sente dentro daquele ambiente, ele se recusa muitas vezes a fazer as atividades, ele simplesmente está no mundo dele. Então, a gente não pode esquecer esses alunos também. Isso apareceu muito nos indicadores de criticidade, né? Como fazer o aluno que está apático, que não responde às demandas, que não pergunta, que não se interessa. Como é que a gente traz esse aluno para o nosso ambiente ali? Como é que a gente faz com que ele se interaja, né? Então, às vezes, a indisciplina incomoda mais, né? Aparece mais como os comportamentos externalizantes, mas a apatia e a recusa de participar, que foram os indicadores mais críticos, né? Você viu que a ansiedade de apresentar trabalhos era ruim, mas pelo menos ele estava tentando participar, enquanto que o apático era mais crítico ainda, né? E a gente tinha que buscar, então os professores tinham que buscar promover a participação daqueles alunos. E é muito difícil fazer isso, né? Você tem alguma dica, Adri? Tem alguma coisa que vocês descobriram a partir dessas intervenções que vocês fizeram? Então, o que a gente já fez como resultado é essa promoção das habilidades sociais educativas do professor mesmo, de forma que ele possa promover mais o ambiente e trazer o aluno a participar, utilizando, por exemplo, a música, a poesia, a literatura, que são elementos mais próximos da vida do aluno, né? E que são mais tranquilos para ele, né? E que pertencem mais ao mundo dele. Então, isso tem funcionado já. Nesse momento que a gente está planejando um novo, e que a gente vai ter que fazer, inclusive, num sistema virtual, né? Vai ser um grande desafio fazer isso. A gente ainda não tem resultado, a gente está tentando criar estratégias para que o professor possa, entendendo quais são as habilidades sociais e educativas, mas que a gente possa também trazer situações mais estruturadas para ele intervir. Quer dizer, por exemplo, quando um aluno xinga o outro, ou faz discriminação racial, sexual com o outro, como lidar com isso? Como o professor pode intervir imediatamente naquela situação, né? São situações muito críticas, né? E a gente não tem resultado ainda, a gente está planejando situações para implementar ainda esse ano, mas ainda não temos resultado sobre isso. Você sabe que a gente tem trabalhado com um grupo de professores e essas queixas, elas são recorrentes, né? E um resultado que a gente encontrou no estudo, até que eu e Luciana Carla estamos aguardando publicação, é que, por exemplo, dentro daquela primeira classe de habilidades sociais educativas, quando a gente está preparando os materiais, né, uma das coisas que nós trabalhamos com os professores foi pensar em recursos que o próprio aluno possa usar para ele desenvolver o conteúdo curricular e, ao mesmo tempo, uma habilidade social. Né? Então, vou dar um exemplo, né? Então, a gente descobriu que eles usavam um recurso, que eles gostavam de usar um recurso que chama Tundu, que eles criam personagens, que criam cenas e tudo mais. Então, mesmo aquele aluno apático, que não conseguia participar da aula com tanta frequência como o professor tinha dificuldade, né, de interagir com ele se envolveu na atividade, ele negociou com os amigos, então, dentro desse planejamento, tinham lá habilidades sociais que eram focadas nesse aluno que é mais tímido, que é mais apático, mais desatento, e aí o recurso utilizado ajudou ele a se movimentar, a procurar pelos amigos, porque já era um recurso que ele dominava, ele já sabia usar. E aí, a gente fala assim, a grande dica, a dica de ouro, é que esse professor só pegou o que o aluno já tem de positivo, de aprendizagem conquistada, e passou a que ele usasse isso a favor da sua aprendizagem acadêmica e social, entende? Isso então, é uma dica de ouro mesmo, porque é um ambiente seguro, né? É o que a gente chama de aprendizado
no ambiente seguro. Tem um estudo de pesquisadores australianos com competências que os professores devem adquirir para ensinar. E uma delas depois de transmitir o conteúdo que eles estão interessados em passar, é fazer com que os alunos experimentem esse conteúdo em ambiente seguro. Seguro, o que significa? Que eles têm quase certeza de que o aluno vai acertar. Acertar porque isso vai fazer com que ele fique menos ansioso, por exemplo, a gente estava falando lá do indicador de criticidade, menos ansioso e mais, em contraposição, mais seguro para resolver os problemas seguintes, os exercícios seguintes, ou os desafios seguintes, que já não serão mais tão seguros assim, que vão requerer dele mais elaboração, mais estratégia, mas ele vai talvez se sentir mais desafiado a resolver quando ele já tiver passado por um momento de ambiente seguro, que é isso que você está falando, exatamente. Né? Muito bom, muito legal. Dri, e vamos seguir então, comenta com a gente um pouco, né, dessas demandas comuns que você já falou, que são situações consideradas mais difíceis de sala de aula, né? Os professores têm sido avaliados por outros agentes, assim, né? Pelos gestores, pelos pais ou pelos próprios alunos. Como que vocês têm feito esse trabalho? Conta um pouquinho para nós. Então, isso é um trabalho que a gente fez bem recente, ainda não está publicado, estamos escrevendo isso, mas já temos resultado. O que a gente fez? A partir também dessa classificação de habilidades sociais e educativas, a gente fez uma adaptação dos itens já existentes, das situações já existentes, para perguntas, né? Então, a gente fez questionários abertos e fomos conversar com os pais dos alunos. Então, os professores são classes muito avaliadas, né? Mas não necessariamente avaliadas nas suas competências socioemocionais. Então, a gente foi perguntar aos pais dos alunos que tinham filhos no ensino fundamental 1 e 2, né, no primeiro ciclo e no segundo ciclo. Rodrigo, eu vou pedir um minutinho, desculpa, gente. Nada. Eu tô sozinha e tem gente batendo a cachorra latindo. Esse é o novo normal, André. O que é? Ai, ai. Desculpem, gente. Isso que quem sabe faz ao vivo? Esse é o novo normal, é isso mesmo. Cada um está na sua casa e a gente tem esse toca telefone, cachorro late, é isso mesmo. É isso, é exatamente isso, Dri. Então, voltando. Vamos lá, então. A gente, então, foi perguntar aos pais, fizemos um questionário baseado nesse repertório de habilidades, nessas situações de habilidades sociais e educativas, e fomos investigar um pouco o que os pais achavam dessas competências, como eles avaliavam essas competências socioemocionais dos professores, tá? E aí a gente achou resultados interessantes. Por exemplo, a gente comparou um pouco o que dizem, né, os pais do primeiro e do segundo segmento, do ensino público e do ensino privado, os pais homens e os pais mulheres, né? O que essas pessoas dizem, como eles avaliam o desempenho do professor, porque na realidade é um pouco isso, eles não sabem muito o que significa competências socioemocionais ou habilidades sociais ou competência social, né? Então, a gente explicou um pouco isso na nossa entrevista com eles, e dentro de situações que a gente apresentava, eles foram, então, respondendo, dizendo que valorizar, em geral, há um discurso de valorização das competências socioemocionais. Mas o que significa essa valorização? Então, por exemplo, é interessante o professor usar músicas ou poesias ou literatura para ajudar seus alunos a aprenderem determinados conteúdos? Desde que não atrapalhe a aula. Quer dizer, então, há ainda uma perspectiva na visão dos pais de que o desempenho é o mais importante, né? Agora, como chegar ao desempenho, ainda há também uma perspectiva
muito forte na avaliação dos pais, que é que o professor tem que ter o domínio da turma. O que significa o domínio da turma? É a autoridade mesmo. É deixar todo mundo quieto para que ele possa apresentar o conteúdo. Então, existe ainda muito fortemente esse pensamento. Então, quando a gente vai, por exemplo, comparar o que os pais e as mães dizem, isso aparece mais no discurso paterno, né? É muito questionada essa ação dos professores, como estão cumprindo os objetivos, tem domínio da turma, tem autoridade. É importante fazer elogios, mas tem que corrigir os comportamentos, o desempenho. Então, isso aparece muito no discurso masculino, né, dos pais. E as mães, embora também estejam preocupadas com o desempenho, há um discurso que aparece mais relatando o bem-estar dos alunos. Então, há um discurso diferente, né? Em que o professor deve estar mais... Então, há uma avaliação da competência social em relação à afetividade. Então, há uma maior valorização das mães em relação à aproximação do professor dos problemas do aluno, que o professor deve ouvir os problemas dos alunos, deve compartilhar isso, deve interagir, deve dar apoio em situações difíceis. Então, esse é um discurso mais materno, vamos dizer assim, né? Então, há essa diferença. A diferença entre primeiro e segundo segmento é bem menor. O que aparece de curioso nessa ideia é que os pais que têm filhos no segundo segmento, eles têm um certo receio dessa aproximação afetiva dos filhos, dos professores em relação aos seus filhos. O que significa isso? Hoje a gente também está vivendo um mundo em que há muitas denúncias, né, de assédio, enfim, de uma aproximação dos professores excessiva, às vezes, né? Então, eles têm um certo receio disso, o que impede, às vezes, que eles avaliem até uma competência socioemocional do professor, né? Uma vez que eles têm muito medo de que isso derrape, vamos dizer assim, para outras situações interpessoais muito complexas, né? Em relação ao público e privado, o que a gente acha assim de comum entre esses dois ambientes, esses dois pais que inserem as crianças, então, no ensino público ou privado, é que todos eles valorizam essa arrumação do ambiente, acham que isso é importante para interagir, né? Acham que é muito importante o planejamento pedagógico ser feito, inclusive interativamente com os alunos. A utilização desses materiais é importante, né? De materiais auxiliares para o resultado, para o desempenho, etc., para desenvolver essas competências socioemocionais. Mas os pais que estão inseridos nas escolas privadas ainda têm uma maior avaliação quanto à exigência do comportamento do professor. E a gente volta lá para aquela questão da autoridade, do manejo da turma, da disciplina, do cumprimento das regras. Então, isso é a maior valorização dos pais em relação ao comportamento do professor. No ensino público, existe mais uma valorização em relação ao processo educativo, à aplicação dos conteúdos programáticos e até de uma relação mais afetiva com os alunos. Então, é engraçado, curioso, né? Como é que a gente pode identificar diferenças de expectativas dos pais em relação à competência desempenhada pelo professor. E ainda uma distância grande entre a importância da competência socioemocional ou das habilidades sociais educativas na promoção do desempenho. Porque o que se vê muito ainda pelos pais é só o desempenho e não o caminho para ele, né? Então, é isso que a gente tem um pouco visto nessas entrevistas que a gente está realizando. E é um dado muito importante, né, Dri? Porque uma coisa é fato. A gente sabe que utilizar as habilidades para se tornar competente depende do contexto e do interlocutor. Sim. Né? Então, se nós temos interlocutores, que nesse caso são os pais, e eles têm uma expectativa de que nós tenhamos ações educativas mais disciplinadoras, sim. Quando eu estiver numa situação em que o pai possa identificar, né, estar me observando, por exemplo, que hoje está todo mundo em casa, né, vamos pensar que hoje
todos os professores estão sendo observados, podem estar sendo observados pelos pais dos seus alunos, né? Ou seja, os pais podem estar avaliando esse repertório interpessoal dos professores, e aí tem uma expectativa de que esses professores sejam mais disciplinadores. E olha a contradição. Numa contrapartida, os pais sabem que é necessário, no contexto de hoje, que os alunos aprendam a se comunicar, a expressar opinião, né, a ouvir o outro, a ser empático. Como eles vão desenvolver essas habilidades se eles não tiverem mediadores, professores, que criem condições efetivas. Que fomentem isso, exato, é uma contradição, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que você espera que o seu filho adquira competências interativas, de comunicação, de cooperação, de solidariedade, você não incentiva que isso seja realizado na escola, né? O papel do professor é ainda muito valorizado como já é bastante coisa, mas de transmissão do conhecimento, né? O conteudismo ainda é muito valorizado, né? E esse processo educativo, essa interação entre os próprios colegas, do professor, até dos gestores, aí não é tão valorizada ainda, né? Eu tenho ouvido até assim, sabe, Dri, de alguns colegas, de alguns professores e equipes, que alguns pais têm comentado que as aulas virtuais estão uma bagunça. E aí, quando a gente vai observar o que está acontecendo, na verdade, os professores estão colocando os alunos em salas, tentando fazer com que os alunos sejam mais ativos, dialoguem, troquem, mas na visão dos pais, né? Nossa, a aula online está uma bagunça, porque as crianças ficam conversando, né? Então, há essa diferença. A gente tem algumas questões sendo colocadas no chat, Dri, e você vê, já são 50 minutos, nós estamos aqui. Passa rapidinho. Passa muito rapidinho. Eu queria só agradecer, realmente, todo mundo está participando muito, né? A gente tem a Marinalva falando que acontece o tempo todo essas coisas na aula online. Eu acho que tem a ver com o fato de eu ter saído, né, Marinalva? Cada situação, né? Só um parêntese, e é engraçado que escolas mais conteudistas, nesse momento online, elas estão fazendo salas de aula em que os alunos não têm direito de participar nada. O professor fala, transmite o conteúdo e é todo mundo com a câmera fechada sem poder falar. Quer dizer, isso também é um problema que a gente está lidando, né? A falta de interatividade total, assim, em algumas situações. E aí a gente tem que pensar, né, Dri, que tipo de estudante nós queremos formar? Eu acho que essa pergunta é bem básica e o tempo todo ela tem que permear nossas relações, né? Será que a gente precisa criar espaços de diálogos com esses pais, explicando um pouco sobre uma nova visão do que é educar, né? O que é educar nesse contexto atual? O que é educar para desenvolver competências globais, das quais esses alunos possam viver em sociedade, agindo, né, conseguindo se expressar, lidando com as dificuldades, falando das dificuldades, né? Será que a gente precisa, então, Dri, promover espaços dialógicos com as famílias? Com certeza, certamente sim, Andréa, porque esses são espaços de mudança, né? Ao mesmo tempo que a gente está querendo mudar ou promover habilidades sociais e educativas nos professores, a gente precisa também que os pais acompanhem isso, né? É engraçado que algumas experiências escolares, por exemplo, porque existe uma demanda dos pais por competência social e educativa, mas como fazer, como realizar isso, ninguém sabe muito. Então, como é que as escolas, em algumas situações, respondem a essa demanda? Elas inserem uma disciplina em que nessa disciplina são ensinadas competências sociais e educativas, mas em todas as outras isso não é exercitado, né? E aí pronto, está suprido esse problema, está resolvido aí. Então esse processo, né, essa mudança, ela tem que se passar por momentos de diálogo mesmo. A gente tem que criar espaços para conversar sobre isso. Nossa, e é tão bom ouvir isso de você também, porque eu tenho feito um esforço muito grande de mostrar que a questão de ensinar essas competências que hoje estão gerais na base, né? A gente fala que são competências socioemocionais, mas, na verdade, esse termo é uma criação brasileira, né? Sim. Que tem a ver muito mais com habilidades sociais e socioemocionais, né? E que a gente sabe que
ao longo da escolarização, dependendo de cada faixa etária, é possível a gente desenvolver intencionalmente cada uma, enfim. Mas o que a gente tem visto, o que você está falando, eu também tenho visto e tenho feito um trabalho de orientação também das equipes escolares, no sentido de esclarecer que, para o sujeito se tornar competente socialmente, não vai ser uma aula de 40 minutos explicando um conceito sobre o que é empatia, ou o potinho da empatia, que vai fazer com que esse sujeito efetivamente seja autor da sua história, saiba agir no mundo, né, com noções de sustentabilidade, entre todas as outras, né, de respeito pelo outro, enfim, de direitos e deveres, tantas coisas importantes entrelaçadas que estão no desenvolvimento socioemocional. Então, Dri, eu fico muito mais ainda fortalecida e grata pela sua presença, porque com certeza a gente tem um papel muito importante, tanto de disseminar os saberes científicos, como de esclarecer os pais, os professores, os estudantes, de que o desenvolvimento socioemocional ele é fundamental para a vida. Né? É por meio dele que a gente vai conquistando autonomia, fazendo escolhas, conseguindo viver de uma maneira mais feliz até, mais realizada. Né? E isso não se resolve numa aulinha de 50 minutos. Isso se resolve quando a gente tiver uma comunidade engajada, os pais e os professores pensando sobre essa formação. Né? Eu tenho usado muito, Dri, a referência do Casel, Casey, não sei se você já... Imagino que sim, né? Porque a literatura americana, a literatura internacional, não só americana, mas a gente tem vários achados de pesquisa, publicações de muitos anos, mostrando essa noção, né, mais sistêmica da formação humana. Então, a gente nasce num currículo dentro da escola, pensando como é que a gente ensina essas habilidades dentro da escola, mas isso se dissemina para os pais, para os demais educadores da escola, né, para a comunidade e para as políticas públicas. Por que não? Né? Pelo contrário, a gente tem que também ir em defesa, né, e batalhar para que as políticas públicas levem em consideração essa avaliação socioemocional, ou mesmo criem condições para que haja uma educação socioemocional de fato, verdadeira. Mas, Andréia, desculpa te interromper, rapidinho, é só para dar fazer mais um parênteses em relação a isso, exatamente isso que você está dizendo. Se a gente, eu acho que um caminho se a gente consegue identificar, junto com os professores, por exemplo, quais são comportamentos habilidosos ou competentes socialmente dos alunos, e se a gente começa a registrar isso, quer dizer, que o professor possa registrar no seu aluno, hoje ele teve esse comportamento habilidoso, e hoje ele teve aquele comportamento habilidoso, e ao final do mês, do bimestre, além das notas, ele possa ter um relatório disso, quer dizer, o quanto ele adquiriu daquelas competências, o quanto ele está estagnado naquilo, o quanto ele está se esforçando para isso, né? Isso deve ser parte de um processo avaliativo também de formação do sujeito, né? Com certeza, Adri. E quanto mais a gente for fazendo isso de forma sistematizada, né, com mais clareza de qual é o nosso papel, e mostrando para a família que os resultados, eles vão para além do desempenho acadêmico, né? Então, assim, a gente sabe que o desempenho acadêmico, ele é necessário, né? Ele é importante no processo, né? Mas ele não é suficiente, porque... Exato. E, assim, se a gente conseguir mostrar para... E a gente já tem mostrado isso cientificamente, mas às vezes isso não chega na escola, que essa competência socioemocional, ela vai se refletir no desempenho, né? Ela vai levar a um desempenho melhor. E é isso que todo mundo quer, né? Que o processo seja mais formativo e que leve a ele, ao aluno a ter um melhor desempenho. Falando nisso, Dri, na próxima quarta-feira, dia 29 de agosto, eu vou estar ao vivo dando uma aula às 8 horas da noite aqui no YouTube, falando um pouco dos resultados dessas pesquisas que têm relação entre desempenho acadêmico e habilidades sociais e socioemocionais, e vou apresentar dicas, modelos, coisas que a gente tem feito no sentido de socializar o conhecimento científico e dar exemplos para as equipes escolares, para os professores, de como que a gente pode preparar um currículo pautado no ensino de habilidades sociais e socioemocionais. Então, não percam, quarta-feira que vem, tá bom? Já é.
Gente, muito obrigada. Nós temos aqui um monte de comentário. Dri, foi uma delícia, o tempo passou muito rápido. Eu que agradeço. Né? E aí temos eu que aqui, agradeço, foi um prazer estar aqui hoje, Andréia. Muito obrigada. Muito bom, vamos fazer outros cafés, vamos preparar outras pautas. Gente, nós vamos deixar para vocês, aqui na descrição do vídeo também, dicas de artigos que vocês possam estudar, né, e que vocês possam conhecer mais sobre a área, sobre as publicações da professora Adriana, e coisas que são importantes para a vida profissional de vocês enquanto professores e educadores, tá bom? Gente, muito obrigada, Márcia, obrigada, tá agradecendo. Márcia, querida, um beijo. Cristal, tá deixando um beijo de Fortaleza para você, Cris, você tá Obrigada, vendo? gente, obrigada. Legal. Obrigada pela participação de vocês, por estarem aqui hoje. Gente. E a gente encerra por aqui hoje. Até a próxima sexta, e na sexta que vem temos Luciana Carla falando do programa Posso Pensar. Legal. Então, não percam. Isso aí. Tchau, gente. Tchau, gente.